Eu quero partilhar o texto de Marcos, capítulo 4. Peço que você abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Após a leitura do texto, peço a sua gentileza de manter a Bíblia aberta nesta passagem. O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero tratar sobre o seguinte tema: não desanime, Jesus está no controle. À guisa de introdução, quero fazer aqui 4 declarações. A primeira delas é que as tempestades existem e elas são inevitáveis. Não vivemos numa estufa, não vivemos numa redoma de vidro, vivemos não num jardim grinaldado de flores. Na vida é impossível passar sem enfrentar tempestade. Elas vêm para todos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, empresários e empregados, governantes e governados, crentes e descrentes. Não passamos incólumes, imunes neste mundo. Todos nós enfrentamos tempestades. Se você está enfrentando uma agora, você não é uma exceção. Outros irmãos como nós, mundo afora, estão passando pelas mesmas tempestades. A segunda declaração que quero fazer a título de introdução é que as tempestades não apenas são inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, nos colhem de surpresa, chegam sem mandar aviso prévio e às vezes nos põem de ponta cabeça. É uma doença grave, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma traição do sócio da empresa, é uma decepção amorosa, é um filho que se desvia dos caminhos de Deus, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. As tempestades chegam nas horas menos esperadas e transtornam a nossa vida. Talvez pudéssemos ilustrar esse ponto com a geografia desta passagem. Todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia é um lago de águas doces. O maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele está encurralado por montanhas,
Do lado oriental, as montanhas de Golã, do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Ali acontece um fenômeno muito curioso. No extremo norte de Israel, não tão longe dali, está o monte mais alto da nação, o Monte Hermon, cujo cimo sempre fica coberto de gelo. De vez em quando, os ventos gelados descem desta montanha, encurralado pelos montes, batem na superfície do lago. Sol a pino, dia claro, começa uma súbita tempestade de vento. É muito provável que tenha sido isso que ocorreu aqui nesse caso. Eles entram no barco, não tem tempestade. O percurso era muito curto, no máximo 1 hora. E eles são colhidos por uma tempestade convulsiva. Enfrentam uma terrível borrasca. É assim na vida. Você sai de casa como um dia qualquer e enfrenta um acidente. Você vai ao médico para o exame de rotina, descobre que está com uma doença grave. O casamento de 20 anos de harmonia, um fato acontece e a relação se transtorna. É uma situação que você nunca esperava passar, mas está passando, porque as tempestades são imprevisíveis. A terceira declaração que quero fazer, a título ainda de introdução, é que as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos conheciam o mar da Galileia. Parte deles eram pescadores que nasceram ao redor daquele lago. Conheciam cada palmo daquele lago. Já tinham passado certamente por outras circunstâncias semelhantes, mas triunfado e superado o problema. Eu imagino que eles pensaram também, vamos resolver o problema. Temos conhecimento, temos experiência, mas não conseguem. O barco está à deriva, rodopiando no meio do mar, surrado pelos ventos que fuzilam aquele barco frágil. E eles não conseguem mais controlar a situação. É assim também na vida. Há situações que você não tem forças para resolver. Você não tem poder para resolver. Algumas coisas que outrora pareciam tão simples, tão domésticas, de repente ficam estranhas. Quantas vezes, pastor Juliano, já tem escutado pessoas no meu gabinete pastoral dizendo, pastor, aquela pessoa com quem me casei não é mais a mesma. Aquela pessoa amável hoje é cáustica. Aquela pessoa doce hoje é amarga. Aquela pessoa que convivia conosco com tanta harmonia agora cria verdadeiras tempestades dentro de casa. E não conseguem mais administrar o problema. As tempestades são inadministráveis. Mas a última verdade que eu quero declarar aqui é consoladora. É que as tempestades são também pedagógicas. Isso significa que você e eu cremos que Deus é soberano. E afirmar que Deus é soberano significa que você não crê em acaso, que você não crê em coincidência, que você não crê em sorte, que você não crê em azar, que você não crê em determinismo cego, que você não crê em misticismo, que você não crê em olho gordo, que você não crê em macumba para crente, que você crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Que se você está passando por uma tempestade, Deus não foi pego de surpresa. Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com a sua vida. Tudo que acontece conosco tem a permissão divina, tem o propósito divino, tem uma pedagogia divina. As tempestades vêm não para nos destruir, mas vêm para nos fortalecer. Elas não vêm para nos jogar no chão, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma e nos levantar. Elas não vêm para nos reprovar, mas vêm para nos provar e nos aprovar. Então, se você está passando uma tempestade, entenda que Deus está trabalhando por você e não contra você. Dito isto, a título de introdução, vamos então à análise do texto. O contexto dessa passagem prova que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já deu aulas, se você já pregou o dia todo, se você já falou o dia todo, ao final do dia, óbvio, você está exausto e cansado.
E então diz a Bíblia que Jesus, sendo já tarde, entra no barco com os seus discípulos e disse para eles: passemos para outra margem. E pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme. Ele era perfeitamente homem. Enquanto navegam, a tempestade vem, subitamente. E eu fico até escutando Pedro dizendo para os seus colegas: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós sabemos resolver o problema. Mas não conseguiram. O barco era surrado pela fúria das ondas. O vento era furioso. O barco rodopiava no meio do mar. Quando eles perceberam que o barco estava se enchendo d'água, que a morte estava mostrando para eles a sua carranca, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Escritura que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar e diz: acalma, sossega. E o vento recolhe as suas recâmaras, o mar, como uma fera selvagem, se amansa. E Jesus então pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, diante de um milagre tão insólito e extraordinário, perguntam uns para os outros assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se perceberam comigo, esta passagem está regida por 3 perguntas. A primeira pergunta está aí no versículo 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta é a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, se o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que passaremos a conversar com vocês daqui para frente. Então vejamos a primeira pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? E esta pergunta, pastor Juliano, é a minha pergunta, é a sua pergunta, é a nossa pergunta. Nas horas mais difíceis da vida, nos vales mais escuros da vida, nas provas mais dolorosas da vida, nas horas em que o nosso corpo está sendo surrado pela doença, nas horas em que as lágrimas rolam quentes pelo nosso rosto, nas horas mais difíceis da nossa jornada, na hora da nossa fraqueza mais extrema, na hora da nossa provação mais dolorosa, quando você se vê encurralado por circunstâncias medonhas que vão engolir você, e você se sente completamente tomado de pavor, de medo, com a morte mostrando para você a sua carranca, você também chega para ele e diz: Senhor, não te importas? Não vais fazer nada? Não estás vendo o perigo? Não vês que nós estamos em apuros? Vais continuar dormindo? Estás longe de nós? Por que tu não nos socorres? Essa é a nossa pergunta. A grande pergunta no texto é: por que os discípulos estão fazendo esta pergunta para Jesus em tom de censura? O que não estava bem resolvido na cabeça deles? O que não estava bem resolvido na cabeça deles, em primeiro lugar, era conciliar a ordem expressa de Jesus: passemos para outra margem, com a tempestade. Porque qual é o conceito normal que nós temos como crentes? Se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, vai dar tudo certo. Vou navegar em águas calmas. Vou fazer um voo de cruzeiro. Não vai ter tempestade. Quem nasceu num berço cristão, lembra-se daquela música lá da infância. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem.
Com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Está nada bem. Você é crente, está passando um baita de um problema. Você é fiel a Deus, está enfrentando uma tempestade na sua casa. Você é dizimista fiel, está desempregado. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, está sendo surrado pela dor de um câncer. Mestre, não te importa que pereçamos? Como entender isso? Eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer e a tempestade me pega. Mas tinha uma segunda coisa que não estava bem resolvida na cabeça deles. Era a urgência da necessidade deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E se você tem uma crise, 1 minuto é uma eternidade. Eu vou lhes dizer que a demora aparente de Jesus nos perturba mais do que a própria tempestade. Eu vou lhes dizer que o silêncio de Jesus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. É quando você ora com urgência para uma cura e a pessoa fica mais enferma ainda. É quando você ora para um marido, para a conversão dele, ele fica mais implacável ainda. É quando você ora pela conversão de um filho, ele fica mais indiferente ainda. É quando você ora pela sua empresa e parece que fecha a conta no vermelho cada vez mais. A resposta não chega. O socorro não vem. Eu acho que a maior crise de Marta, lá em Betânia, não foi nem a doença do Lázaro. Foi a demora de Jesus. E notem que ela dá o recado com uma teologia muito boa. Ela não diz para Jesus: Senhor, cancela a tua agenda aí, corre para cá, temos pressa, temos urgência. Não, não foi isso não. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora, por favor, compreenda comigo o cenário. De Betânia, aonde Jesus estava, era cerca de 35 quilômetros. Era um dia de viagem, a pé. Então diz o texto que Marta manda o mensageiro a Jesus, e quando Jesus recebe o recado, ele gastou um dia para ir. Quando Jesus recebe o recado, Jesus diz para os seus discípulos assim: o Lázaro morreu. Morreu quando? No dia que o cidadão saiu da casa da Marta. Mas qual foi o recado de Jesus? Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Agora o cidadão pega o segundo dia de viagem e chega lá e diz para Marta: ô Marta, Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, não é para a glória de Deus, mas o Lázaro já estava morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Aí Jesus fica mais 2 dias onde estava. Se o homem gastou um dia para ir, mais 2 dias são 3 dias. No 4º dia Jesus Cristo vai. Quando chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. A Marta ficou tão angustiada e tão triste e tão amargurada que quando Jesus chegou, ela nem deu bom dia para ele, nem disse shalom para ele. Se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor chegou tarde demais, agora não adianta mais. A pergunta é: por que Jesus esperou até o 4º dia? Havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ser ressuscitado, como Deus fizera através de Elias e de Eliseu, até o 3º dia. Mas a partir do 4º dia, dentro da crença rabínica, nenhum homem poderia ser o instrumento de Deus na operação desse milagre. Só o próprio Deus em pessoa podia fazê-lo. Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel entendesse que ele não era apenas um grande homem entre os homens, ele era o próprio Deus entre os homens.
Quando Jesus parece demorar, não é porque ele está longe, não é porque ele está distante, não é porque ele está indiferente, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Então diz o texto, que Jesus, diante da pergunta em tom de censura, se desperta e repreende o vento, e repreende o mar. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque o vento tem ouvidos e o mar escuta a voz do Criador. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem, cada uma pelo seu nome. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a enfermidade cessa. Ele dá uma ordem e os demônios saem. Ele dá uma ordem e os anjos obedecem ao seu comando. A sua voz é poderosa. E a sua voz ecoa aqui nesta noite. Então, depois que Jesus acalma as circunstâncias, Jesus vai acalmar os discípulos, perguntando para eles assim, é a segunda pergunta do texto, no verso 40. Agora é a pergunta de Jesus para eles. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Há uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. Há 2 registros de Jesus acalmando tempestade nos evangelhos. Aqui Jesus primeiro acalma a circunstância para depois acalmar os discípulos. Lá em Mateus 14, 22 a 33, numa outra tempestade, Jesus não está no barco, Jesus vai caminhando sobre o mar. Lá ele primeiro acalma os discípulos, para depois acalmar a circunstância. Primeiro Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E então ele acalma a tempestade. A pergunta é, por que Jesus muda de método? Por quê? De uma tempestade para outra. É porque tem hora que a tempestade que assola a sua vida está fora de você. Tem hora que a tempestade que assola a sua vida está dentro de você. Tem hora que o seu problema não é a circunstância, é o sentimento. Tem hora que o seu problema é o seu sentimento mais do que a sua circunstância. E Jesus está aqui nesta noite, e Ele sabe quando a tempestade está fora, e Ele sabe quando a tempestade está dentro, e Ele é poderoso para acalmar a tempestade do seu coração, Ele é poderoso para acalmar a tempestade da sua circunstância. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Agora, por favor, transporte-se comigo para o mar da Galileia. Está de noite. A tempestade está assolando o barco. O barco está se enchendo d'água. A morte está mostrando para eles a sua carranca. Estão à beira de ir a pique, ao naufrágio. Você estaria com medo? Estaria. Me permita dizer isso. Eu só fiz um cruzeiro grande em toda a minha vida. Fiz vários cruzeiros pequenos. Navio grande só fiz um. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio. Era um congresso a bordo. Vocês estavam lá. É isso mesmo. Meus irmãos, eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Foi horroroso. Foi terrível. Ondas de 5 metros. Todo mundo ficou nauseado. Saía para ir para um jantar, cambaleando pelos corredores e voltava vomitando pelo corredor sem chegar no restaurante. Quando nós saímos, sabendo que tinha 8 horas na volta, não dá para dizer, para que eu quero descer. Eu fiz uma oração desesperada, falei, meu Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora imagina um barquinho frágil, rodopiando no meio do mar, de noite. E Jesus pergunta assim, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? A grande pergunta é por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então eu vou lhes proferir uma palavra
uma frase. Se vocês esquecerem o meu sermão, mas lembrarem dessa frase, me dou por satisfeito nesta noite. E a frase é esta: promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Pode repetir comigo, toda a igreja? Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Deus nunca permitiu que uma promessa sua caísse por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Deus vela pela sua palavra em a cumprir, porque Ele é o avalista da sua própria palavra. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Você não tem que ter medo, você tem que ter fé. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. E quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento, é o Criador do universo, é o todo-poderoso Deus. A criatura não pode vencer o Criador, a criatura está debaixo da autoridade do Criador. Aquele barco não podia afundar porque Jesus estava ali. Quando você é crente, você enfrenta a tempestade, mas quando Jesus está dentro do barco, naufrágio não tem. Posso até lhes garantir, irmãos, que o único antídoto contra o medo que assola o nosso coração não é a sua força física, não é a sua inteligência, não é a sua sabedoria, não é a sua influência, não é o seu dinheiro, é a presença de Jesus com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A terceira razão por que eles deviam ter fé e não medo: primeiro é a promessa, segundo é a presença, terceiro é a paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Ele sabia que a tempestade viria? Obviamente sabia. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então, vou lhes dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Ele está no controle. Eu não sei a tempestade que você está passando, mas eu vou lhe dizer nesta noite: Jesus está no controle. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Se não, vejamos. Aqui, Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Mas diz o texto que naquela viagem de noite, Jesus desembarca do lado oriental do lago, daquilo que nós chamamos da região de Decápolis. A palavra Decápolis é uma palavra grega que significa 10 cidades. Ali ficava a cidade de Gadara, uma das 10 cidades. É um despenhadeiro, nós chamamos hoje de montanhas de Golã. E quando Jesus desembarca naquele despenhadeiro de noite, depois de uma tempestade, é um cemitério. E tudo que você não espera ver num cemitério de noite, a gente viva. E tinha um homem lá, vivo, nu, violento, gritando entre os sepulcros, possuído de 6.000 demônios. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, a mais temida máquina de guerra do Império Romano. Onde uma legião passava, tudo destruía. Tem desde um único homem 6.000 demônios. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para uma região gentílica, para dentro de um cemitério, porque no reino de Deus não tem lata de lixo, no reino de Deus não tem vida irrecuperável, para Jesus não tem casamento sem solução, para Jesus não tem ninguém que esteja descartável. Ele é todo poderoso para libertar os cativos, e ele viaja para aquele local, para libertar aquele homem dos demônios, e para fazer dele um missionário para a sua terra. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios.
Mas quando Jesus desembarca, voltando para a sua cidade de Cafarnaum, tem uma multidão à espera dele. E no meio dessa multidão tem uma mulher com um problema grave, de uma hemorragia crônica, há 12 anos. Essa mulher já tinha esgotado todos os recursos da medicina. E ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Por que ela pensa isso? Ela é anônima, essa mulher não tem nome. Sabe por que ela não tem nome? Porque ela não podia estar ali. Ela era cerimonialmente impura. Quem tocasse nela ficava cerimonialmente impuro. Ela seria enxotada do meio da multidão. Mas ela está ali movida por uma esperança: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E diz a Bíblia que ela encosta na orla das vestes de Jesus e imediatamente a hemorragia é estancada, a cura chega, a libertação vem, a bênção explode na sua vida. E Jesus diz para os seus discípulos assim: alguém me tocou. E os discípulos, regidos por uma lógica cartesiana, disse: Senhor, desculpa, mas a fala do Senhor não faz sentido não. Nós estamos no meio de uma multidão, está todo mundo te encostando, está todo mundo te espremendo. O Senhor fala que alguém me tocou. E Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Porque tem muita gente que se encosta em Jesus, mas poucas pessoas tocam em Jesus com o toque da fé. O problema é que agora essa mulher está diante de Jesus para encontrar nele salvação. E eu quero dizer para você que Jesus tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, mas ele tem poder sobre as enfermidades. Irmãos, a última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é de Jesus. Para ele não tem doença incurável, para ele não tem diagnóstico fechado, agora não tem mais jeito, agora pode ir para casa que acabou. Não, para Jesus tem jeito. Tem jeito. Permita-me compartilhar isso com vocês. Eu estava fazendo uma visita no hospital, lá em Vitória. E quando eu chego, tinham 3 pessoas da minha cidade, interior lá do Espírito Santo. E dentre essas 3 pessoas, uma jovem estava com um problema, um tratamento de câncer muito sério. E lá no interior não tinha CTI, não tem até hoje, nessa cidade. Então o médico que acompanhava disse: filha, você tem que ir para Vitória, aqui não tem mais condições de continuar o tratamento, você precisa de um CTI. Sua situação se agravou demais, a metástase é muito grave, muito séria, você precisa de um CTI. Só que ela não tinha plano de saúde e no hospital não tinha vaga no CTI. Eu era amigo do diretor, conversei com ele, falei: pastor, não funciona assim. Não dá para tirar um paciente e botar outro. Hoje é impossível. Eu fiquei um pouco frustrado. E fiz uma coisa, irmãos, que eu não tenho o hábito de fazer. Não me lembro se eu fiz outra vez. Mas naquele dia eu fui impulsionado a fazer. Eu cheguei na porta do hospital, disse: minha filha, aqui não tem vaga. Mas nós podemos fazer uma coisa maior e melhor que pedir uma vaga num CTI. Nós podemos pedir para Deus curar você. E eu impus as mãos sobre ela, lá na porta do hospital. Disse: meu Deus, o Senhor tem poder para curar essa moça. Quando eu estou terminando de orar, chega um rapaz, conhecido também dela, e disse: eu conheço você, e você tem um primo que é médico numa outra cidade do estado, e lá tem CTI. Falei: então vamos ligar para lá? Peguei o telefone, liguei, o médico atendeu. Era primo dela, falou: pode trazer minha prima para cá, aqui tem vaga. Traz todos os exames que eu quero olhar. Mostrou os exames todos, a situação era muito grave. Botou ela numa maca para observar, achou a coisa meio estranha e tal, submeteu aquela moça aos mais rigorosos exames, não tinha absolutamente mais nada em seu corpo. Naquele dia ela foi liberada para voltar para sua casa. O ano passado, pastor, eu fui pregar lá na minha cidade, como prego todo ano, entre Natal e Ano Novo. E aí eu estou lá, tirando algumas fotos com os irmãos depois do culto, chega uma senhora muito bonita, e me faz uma pergunta que nunca se faz a um pastor. O senhor está lembrado de mim? Essa pergunta, por favor, não me faça, porque eu vou ficar constrangido.
Eu olhei para ela, tornei a olhar, olhei de novo. Ô, minha irmã, só me desculpe, mas não estou lembrado, não. Ela me disse, eu sou aquela moça que há mais de 20 anos o senhor orou por mim. Deus me curou naquele dia e nunca mais eu tive nenhum problema de enfermidade. O Senhor tem autoridade sobre a natureza, sobre os demônios e sobre as enfermidades. Mas no meio dessa multidão tem um outro problema. Tem um pai muito aflito. É o Jairo. É o chefe da sinagoga. A sua filhinha de 12 anos está morrendo. E ele tem um sério problema para ir a Jesus, porque se você ler Marcos capítulo 3, foi lá na sinagoga que ele era o chefe, a sinagoga de Cafarnaum, que Jesus fez uma cura em dias anteriores, num sábado, de um homem com a mão mirrada, e o resultado daquilo é que os fariseus, os escribas, se juntaram aos herodianos para matar Jesus. Portanto, ir a Jesus era se indispor com a liderança religiosa daquela congregação, daquela sinagoga. Mas ele vai, ele tem um problema urgente, a sua filha está muito mal, ele quer ver a sua filha curada. E diz, Jesus, vão comigo, e impõe as mãos sobre minha filha para ela ficar curada. E Jesus vai com ele. Foi quando surgiu o problema dessa mulher, hemorrágica. Pastor, eu tenho hora que eu olho esse texto, eu fico assim, me colocando no lugar do Jairo. Eu fico pensando assim, ele até fala para Jesus, o senhor já resolveu o problema dessa mulher, vão comigo, larga essa mulher para lá, está resolvido o problema dela. Eu tenho pressa, a minha filha está viva, eu tenho que ter solução para o meu problema. Vão comigo, Jesus, larga logo aí, vão comigo, Jesus, vão, Jesus. Quando ele está nesse dilema todo, chega alguém da sua casa e não incomodes mais o mestre. A sua filha acabou de morrer. O mundo desabou na cabeça dele. E Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente. Quando Jesus chega naquela casa, lá estava o coral da morte. E entra sobranceiro o solo da ressurreição. E entra no quarto, fala em voz materna da menina, a língua materna dela, o aramaico. E disse, Talita cumi. É a mesma palavra que a mãe diz para uma menina que está na hora de acordar para ir para a escola, tem dificuldade de levantar. Menina, está na hora de levantar. A morte soltou as garras da menina e ela ressuscitou. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades e Jesus tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte, ele matou a morte, ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Mas agora vem a última pergunta do texto. No versículo 41, agora não é a pergunta dos discípulos para Jesus, não é a pergunta de Jesus para os discípulos, agora é a pergunta entre os discípulos. E a pergunta é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. Quem é este? E nesta noite nós poderíamos responder esta pergunta. E afirmar que este é aquele que junto com o Pai e o Espírito Santo, no conselho da Trindade, nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, traçou um plano perfeito, eterno, que não pode ser frustrado, incluindo a sua vida. Quem é este? Este é o Criador do próprio universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este é aquele que é representado pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem. Este é aquele que é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Este é o Cordeiro de Deus, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo, este é aquele que é representado pela arca da aliança, este é aquele que é representado pelo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Este é representado pelo tabernáculo, este é representado pelo templo, este é representado pelas festas, este é representado pelos sacrifícios, este é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade.
Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o Messias, este é o desejado de todas as nações. Quem é este? Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja, este é o noivo da igreja. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande, é o sol, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom, o grande, o supremo pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o amado da nossa alma, este é a nossa paz, este é a nossa alegria, este é a nossa justiça, este é a nossa herança, este é o Salvador, o Senhor, o Cristo de Deus. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que suou sangue no Getsemane, que chorou no Getsemane, que disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba, mas seja feita a tua vontade. Quem é este? Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico, este é aquele que foi vilipendiado e espancado no pretório romano, este é aquele que caminhou em sangue pelas ruas de Jerusalém, sob apupos e vaias, por uma multidão ensandecida. Quem é este? Este é aquele que foi pregado naquele lenho maldito, mas transformou aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo, este é aquele que está sentado no trono, este é o grande sumo sacerdote, o advogado justo que intercede por nós junto ao Pai. Quem é este? Este é o noivo da igreja, que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua noiva. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai assentar no trono e vai julgar as nações. Este é aquele que vai dizer para a sua noiva: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, que está dizendo para você e para mim nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A este Jesus honramos, a este Jesus glorificamos, a este Jesus reconhecemos que Ele é a razão da nossa vida, e a Ele tributamos o nosso louvor pela vida desta igreja, pelos 54 anos desta igreja, e a este Jesus que esta igreja há de pregar até que Jesus volte e até que nós estejamos com Ele para sempre e sempre e sempre e sempre. Bendito seja o Senhor. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versos 9 a 20.
Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da passagem. Hebreus 6, a partir do verso 9. Está escrito o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Então eu quero conversar com vocês nesta manhã sobre uma segurança inabalável. Bom, eu acho que todos vocês sabem que este texto é precedido pelo texto mais difícil desta carta, o texto talvez mais complicado de entendimento de todo o Novo Testamento, que é o capítulo 6, 4 a 8. A questão da apostasia. E ele disse no capítulo 6 que aqueles que caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. E a pergunta é sobre quem o autor está falando, que caíram e não podem ser recuperados. É de pessoas salvas? É de crentes lavados no sangue do Cordeiro? É de gente que estava com o nome no livro da vida, selado com o Espírito Santo, justificados pela fé, convertidos a Cristo? Eram ovelhas? Eram templo da habitação de Deus? Ou eram apenas pessoas crentes nominais, que embora membros de uma igreja visível, não faziam parte da igreja invisível? Se vocês perceberem, a própria leitura do texto de hoje já responde esta pergunta. A apostasia não é de crente salvo, mas é de crente nominal. O contexto aqui é de judeus que vieram para o cristianismo e, em virtude da perseguição, estavam de volta para o judaísmo. Se estavam de volta para o judaísmo, depois de terem abraçado o cristianismo, é porque na verdade não eram verdadeiros convertidos, eram nominais, era apenas uma adesão e não uma conversão. E aqui no verso 9, notem vocês, que
que existe uma conjunção adversativa. Há um contraste. Quanto a vós outros, todavia. Então ele está contrastando os apóstatas com os verdadeiros crentes, mostrando para nós que não há possibilidade de o texto anterior estar ensinando a perda da salvação. Aqui ele está deixando claro que os verdadeiros crentes, regenerados, selados, habitados pelo Espírito Santo, cujo nome está no livro da vida, no rol de membros da igreja do céu, da igreja invisível, esses não podem se perder jamais. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, eu gostaria de destacar no texto lido algumas verdades importantes para a nossa reflexão nesta manhã. Primeiramente, a convicção inabalável, que está aí no verso de número 9. Isso é tão importante, irmãos, porque há muitos crentes salvos pela graça, que embora estejam seguros nas mãos do divino pastor, de quem ninguém pode arrancar-nos dos braços dele, vivem inseguros, vivem com medo de perder a salvação, de ir para o inferno, de resvalar os pés e dizer: agora acabou, perdi a salvação. A salvação é uma dádiva de Deus, é dada por Deus, foi planejada por Deus, foi executada por Deus, é consumada por Deus, é garantida por Deus. A segurança da minha salvação não está no meu esforço. Quem persevera é Deus em nos salvar. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa segurança está nas mãos do próprio Deus, que planejou, executou e consumará a nossa salvação. É isso que o versículo 9 está nos mostrando, dizendo com toda a clareza que não há possibilidade de perda de salvação. A mesma verdade é posta lá no capítulo 10, porque lá também ele trata do mesmo assunto da apostasia. E ele vai contrastar de novo. Olha aí, versículo 38, na parte B, quando diz assim, 10:38, se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Ele está falando de quem? De um crente, de um salvo, que vai retroceder, e a alma de Deus não se comprais nele? Olha a resposta no verso 39, nós, porém, olha a adversativa aí, olha o contraste aí, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então você vai ver apóstata. O que é um apóstata? É alguém que tornou-se membro da igreja, foi batizado. Pensa comigo em Judas Iscariotes, ele era um apóstolo. Pensa comigo em Demas, ele era um cooperador de Paulo. Pensa comigo em Simão, o mágico, lá em Atos 8, ele foi batizado. Então, o rol de membros da igreja militante, da igreja aqui da terra, não bate necessariamente com o rol de membros do livro da vida. Há pessoas que entram para a igreja, são batizadas, exercem cargo de liderança, pregam, como Judas Iscariotes, exercem uma posição de honra, mas nunca foram convertidas. Essas, num dado momento, vão retroceder. Quando você vê, deixa eu só confirmar isso novamente, se você puder abrir comigo, lá em Apocalipse capítulo 13, veja por gentileza. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está falando do anticristo.
e adorá-la-ão, a besta, que surge do mar, o anticristo, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Preste atenção na expressão todos. Todos os que se habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, só existe um grupo, um segmento, que não vai adorar o anticristo quando ele surgir. Quem são esses? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Em outras palavras, aqueles que foram salvos, eles jamais perecerão. Aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro, jamais retrocederão. Aqueles que foram justificados pela fé, esses jamais apostatarão. Hebreus, como toda a Bíblia, não ensina de forma nenhuma a possibilidade de se perder a salvação. Ao contrário, é uma segurança e uma convicção inabalável. Vamos avante no capítulo 6, agora versículo 10, uma evidência eloquente. Olha aí, 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, aqui ele está demonstrando o seguinte: qual é a evidência de que alguém está salvo? Como é que você pode identificar uma pessoa salva? E ele está dando uma evidência aqui. Qual é a evidência que ele oferece para nós? Primeiro, o trabalho. Depois o amor. Primeiro o amor, depois o trabalho. Ou seja, quando você ama, você é nascido de Deus. Quem não ama nunca conheceu a Deus. Quem não ama está nas trevas. Quando você ama, qual é a evidência desse amor? Não é palavra, não filhinhos, não ameis apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Quando você ama, você trabalha, você serve. Isso é amor, não é discurso, é ação. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nessa pandemia, tem pregado o Evangelho, tem falado do amor. Mas se eu falasse apenas de amor aqui, de forma teórica, lá na ponta as pessoas estão passando necessidade, poderiam não entender o meu discurso. Quando a igreja se propõe a levantar, e hoje já são mais de 60 mil cestas básicas, para distribuir para o Brasil e para o mundo, para outros lugares, isso é serviço, isso é ação. Quando a Bíblia diz, você pode ajudar o seu próximo, e você diz, vai em paz, Deus te abençoe, ou volta outro dia, tendo possibilidade de ajudá-lo agora, eu não posso dizer que eu amo, se eu não sirvo, se eu não estendo a mão, se eu não abro o coração, se eu não abro o bolso, se eu não abro a casa, porque o texto está dizendo que aqueles irmãos, eles fizeram um trabalho, porque amaram e evidenciaram esse amor para com Deus, através de quê? Do serviço aos santos. Como é que você prova que você ama a Deus? Quando você serve ao seu irmão, é quando você socorre o seu irmão. Por como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Agora, preste bem atenção nisso. O mesmo Deus que não se lembra dos seus pecados, se lembra dos seus atos de bondade. Quando você dá um copo de água a alguém que está com sede, em nome de Jesus, você não fica sem galardão. Deus se lembra disso. Mas do seu pecado que Ele perdoou, Ele não se lembra mais. Ele joga para trás das suas costas, Ele lança na profundeza dos mares, Ele apaga como a névoa, Ele esquece do seu pecado, mas não se esquece quando você faz o bem, quando você serve ao seu irmão, quando você ajuda e socorre o seu irmão. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que a Bíblia fala de galardões.
quando você serve, quando você socorre, quando você abençoa, quando você estende a mão, quando você abre o bolso, quando você abre o coração, quando você abre a casa para servir aos santos, isso fica registrado nos anais dos céus, e Deus se lembra disso. Não é que você vai servir aos santos para ser salvo, não, a salvação é pela graça, mas ao servir o próximo, você evidencia que foi salvo pela graça. Socorrer o próximo, servir ao próximo, não é a causa da salvação, mas é a evidência da salvação. Pois bem, dito isto, vamos olhar um outro ponto agora, muito importante. Uma diligência necessária. Versículo 11, olha aí comigo. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não basta você ter um arroubo de entusiasmo para ajudar o próximo num momento pontual e depois afrouxar as mãos, depois botar a vida no piloto automático e deixar a vida levando você. Não. Você precisa ter o quê? Continuidade, perseverança. Você precisa ter o quê? Diligência no que você está fazendo. É por isso que a Bíblia diz que você deve desenvolver a sua salvação. Está lá em Filipenses 2:12. Dá uma olhadinha rapidinho comigo aí, para entender, porque esse texto às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o significado dele. Filipenses 2:12, olha aí. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tem gente que acha que Paulo está ensinando aqui que você vai construindo a sua salvação, que você vai montando a sua salvação, que você que vai construindo a sua salvação. Não é isso que ele está dizendo, não. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que a salvação que você recebeu precisa ser cultivada. O que ele está dizendo é que, vamos ilustrar isso, é como se você tivesse recebido um terreno por herança. Você não comprou o terreno, você recebeu por herança. A salvação é uma dádiva de Deus. Agora você pode pegar esse terreno que você recebeu e cultivá-lo, plantar nele, colher dele, para que ele produza, para que ele frutifique, para que ele traga renda. Então o que o texto está querendo dizer é o seguinte: você recebeu a salvação é de graça, mas agora você pode pegar essa lavoura, esse terreno e cultivá-lo, desenvolvê-lo. Você pode, já que foi salvo pela graça, agora ser generoso, ser diligente nas boas obras, socorrer, servir. Essa é a ideia, essa é a ideia. Deixa eu pegar um outro texto para vocês entenderem o que está aqui. Olha em Gálatas 6:9, por favor. Gálatas 6:9. Aqui tem um texto interessantíssimo. 6:9. Está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Fazer o bem às vezes cansa, sabia? Tem gente cansada na obra e cansada da obra. Porque nem sempre ao fazer o bem você recebe o retorno de quem recebeu o bem. Tem gente que você faz o bem para ele e ele vira as costas para você ainda. Você faz o bem para ele e ele não agradece o bem que você fez. E de repente você pode ficar frustrado e cansado.
E Paulo exorta: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Por que não? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que ainda que você não receba o devido reconhecimento de quem recebeu o bem que você fez, de Deus você vai receber recompensa. No devido tempo você vai ceifar, você vai colher. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do serviço que você presta aos santos. Olha que coisa maravilhosa. Quer ver outro exemplo bíblico? Lá em Mateus 24:13, nós somos informados, porque ele está falando de diligência nesse versículo, né? De diligência. Então, lá em Mateus 24:13, a ordem do Senhor Jesus é esta: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Vamos entender de novo esse texto. Vamos entender de novo esse texto, porque será que Jesus está querendo dizer que você só pode ter certeza da sua salvação na horinha que você estiver partindo? Na horinha que você estiver morrendo? É isso que ele está dizendo? Não, não é isso. Não é isso. No momento em que você crê no Senhor Jesus, você já tem a certeza, a garantia. Quem crer em mim, João 6,47, tem a vida eterna. Quem disse isso? Jesus. Você acha que Jesus mentiria para você? Jamais. Então o que ele está dizendo? Se você crê, você tem o quê? A vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Quem crê. O verbo não está no futuro, terá. Está no presente indicativo. Quem crê, tem. Eu tenho essa Bíblia, eu não terei, eu tenho essa Bíblia. Está entendendo? Agora, qual é a evidência que eu tenho a vida eterna? Agora, já. É eu que persevero até o fim. Porque se eu não persevero até o fim, eu nunca tive. Eu nunca tive. Está claríssimo, irmãos, para vocês? Ok, então vamos prosseguir. Volta lá para Hebreus. Versículo 12 agora, 6:12. Vamos entender outra coisa importante aí. Hebreus 6:12. Veja comigo. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Veja bem que o autor aos Hebreus está tratando de diligência, e ele não quer que você seja indolente, corpo mole, entendeu? Relaxado, omisso, braço cruzado, que não põe em prática o que você conhece. Então, o que ele está dizendo aí? Você deve fazer o quê? Imitar. Imitar. Imitar quem? Imitar gente que anda com Deus. Você deve imitar aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Em outras palavras, mirem bons exemplos. Siga gente que anda com Deus. Observe aqueles que caminham com Deus, para você não ser indolente. Agora eu chamo a sua atenção para um ponto muito curioso no texto, porque no verso 10, preste atenção nisso, ele tratou do amor, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. Então amor, cita amor aí. No verso 11, ele falou da esperança, para a plena certeza da esperança. Mas no verso 12 ele falou da fé, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé. Então note que amor, fé e esperança. Isso diz alguma coisa para você? Amor, fé e esperança são as três virtudes cardeais.
que está lá em 1 Coríntios 13:13. Resta agora o amor, a fé e a esperança. Esses três. Mas o maior desses é o amor. Então, quais são as marcas de um cristão maduro? Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele sempre coloca essas três coisas juntas. Ele está dando graças pelo amor, está dando graças pela fé, está dando graças pela esperança. É isso que é um crente. Um crente ama. Um crente tem fé. Um crente tem esperança. Esse é o apanágio, essa é a marca, esse é a nossa identidade como cristãos. Pois bem, dito isto, agora nós vamos considerar juntos os versos 13 a 17, porque no 13 a 17, o autor vai mostrar para nós uma promessa segura. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Vamos entender isso aqui, irmãos, porque naquela época não tinha todos os aparatos que nós temos hoje do trabalho jurídico, né, dos cartórios, das garantias que se tem num contrato de compra e venda, né? Então, eu me lembro até bem recentemente, eu fui criado lá na roça, e eu me lembro que o meu pai, ao fazer um negócio, tinha o hábito de dar a mão. Quando dois homens, ao fazer um negócio, davam a mão, está feito. Essa era a expressão, está feito. Está feito, está feito. Lembra de uma outra expressão? Um fio de contrato, basta um fio do bigode. Então, naquela época, quando ia se firmar um acordo, um contrato, uma promessa, um compromisso, a pessoa fazia um juramento. Ao fazer um juramento, alguém maior do que ele cessava a contenda. Ou seja, não tem dúvida, está seguro, está certo, não dá para mudar mais, não volta atrás mais, não vira casaca mais, não desfaz mais o negócio, entendeu? O juramento cessava a contenda, cessava qualquer demanda, dúvida, incerteza. Agora, o autor está dizendo que Deus não tem ninguém maior que Ele para jurar. Então Deus jura por si mesmo, para dar garantia das suas promessas. Agora veja vocês, amados irmãos, no texto, que, olha aí em que contexto, versículo 14 agora, dizendo: certamente abençoarei e te multiplicarei, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Agora vamos entender essa questão, que essa palavra foi dada para Abraão, né? Essa citação aqui do versículo 14, você percebe que ele está citando um texto do Velho Testamento. Que texto é esse que ele está citando? Se você for no rodapé da sua Bíblia, está citando Gênesis 22, 16 e 17. Em que contexto? Em que contexto? No contexto, quando Deus manda o Abraão ir a um monte que ele mostraria, para oferecer Isaque em holocausto. Então vamos agora entender a história do Abraão. Deixa eu resumir para vocês. Abraão era chamado de Abrão, morava em Ur dos Caldeus. Seu pai chamava Terá. Abraão teve 3 irmãos: Arã, Naor e ele, certo? Ele teve 2 irmãos, eram 3 filhos. Eles moravam em Ur dos Caldeus, capital da Caldeia, terra idólatra. A família dele era idólatra, está lá em Josué capítulo 24. E aí eles se mudam aqui de Ur, do sul da Mesopotâmia, para
Harã, no norte da Mesopotâmia. Naquela época as famílias tinham casamentos consanguíneos. A Sara era meia ou meio, agora eu fiquei na dúvida no português, quem é melhor de português me ajuda, se é meio ou meia irmã. Quem é bom de português me ajuda. Meio. Meia. Vocês ficaram em dúvida agora, tem tanta opinião que eu não sei qual que é o certo. É meia irmã? Meia. Ok, então é meia, ficou certo agora. A Sara era meia irmã do Abraão. O pai da Sara era o Terá, outra mulher. Então, Abraão se casa com a meia irmã, Sara. Pois bem, aí, ele tem 75 anos quando Deus diz para ele: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Te abençoarei, e através de ti abençoarei as famílias da terra, as nações do mundo. E Deus prometeu outras vezes que a descendência dele seria como as estrelas do céu, e outra feita diz que a descendência dele seria como as areias da praia do mar. É claro que é um termo hiperbólico, né? Porque você sabe que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. É uma figura de linguagem. Pois bem, ele sai aos 75 anos. Com 86 anos, aliás, 85 anos, a Sara, que era estéril, achando que não ia ter mais jeito de ser mãe mesmo, porque já tinha cessado as regras, inclusive, diz para o Abraão o seguinte: olha, Abraão, não vai ter jeito não, então faz o seguinte, pega a minha serva, que era Agar, que veio lá do Egito, quando ele passou por lá, coabita com ela, e eu vou ser mãe por meio de Agar. O Abraão, em vez de confrontar a sua mulher, diz: não, minha filha, Deus me prometeu, Deus vai cumprir, vão dar mãozinha para Deus, eu não preciso de mãozinha nossa não. Ele acabou cedendo ao desejo da sua mulher e coabitando com a serva egípcia. Nasce Ismael, né? Barriga de aluguel. Aí o que acontece? Quando Abraão tem 99 anos, quando Isaac nasceu, quando Ismael nasceu, eu tinha 86, me ajuda na matemática aí, quantos anos tem o Ismael agora? 13 anos, certo? 13 anos, Deus aparece para ele de novo. O Abraão, vou mudar seu nome, você não vai ser chamado de Abraão mais não, você vai ser chamado de Abraão. Abraão é grande pai, mas Abraão é pai de grandes nações, de multidões. E aí, Deus aparece e diz o seguinte para ele: olha, a sua descendência vai ser por intermédio de Isaac. A Sara vai conceber. Ele riu, a Sara riu, um riso de incredulidade. E então, quando Abraão tem 100 anos e Sara 90 anos, nasce o filho da promessa, o Isaac. Quantos anos tem o Ismael nesse tempo? 14 anos. 14 anos. Diz a Bíblia que quando o Isaac foi desmamado, e na cultura da época se desmamava no 3º ano, quantos anos tem o Ismael então? 17 anos. Na festa do desmame do Isaac, a Sara flagra o Ismael caçoando, zombando, escarnecendo do Isaac. O que está por trás? O que está por trás é que ele e a mãe dele sabiam que Abraão era um homem muito rico, e Ismael seria o único herdeiro dessa riqueza toda. E mais, ele seria o protagonista de todas as promessas feitas por Deus a Abraão. Quando parece que está tudo certo, não tinha chance de mudar esse cenário, a Sara fica grávida. Um balde d'água fria no Ismael, um balde d'água fria na Agar. E agora, um rapaz de 17 anos zombando de um menino de 3. A Sara manda o Abraão despedir a escrava e o filho dela. E agora, o Isaac já grande, possivelmente aí para os seus 13, 14 anos,
pelo menos com capacidade de levar nas costas um feixe de lenha. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor, vai a um monte que eu te mostrarei, e oferece ali o teu filho Isaque, o teu único filho, a quem amas, em holocausto. Bom, esse texto parece uma loucura, porque Abraão saiu com 75 anos, esperou 25 anos o cumprimento da promessa, agora o menino já tem 13 para 14 anos, o Abraão já está com 113, 114 anos, e Deus pede para ele sacrificar o filho que prometeu, o herdeiro da promessa. Parece que Deus está contra Deus, que a razão está contra a fé. E nesse momento, irmãos, o Abraão, diz a Bíblia, que não pergunta, não questiona, não duvida, não adia, não protela, levanta de noite. A Bíblia não diz, mas eu acho que ele não falou com a Sara. Se falasse, eu acho que quem ia ser sacrificado era o Abraão. Levanta cedo, racha lenha, pega 2 servos, pega o cutelo, pega fogo, bota a lenha nos animais, parte para a viagem. Ninguém sabe de nada, só o coração dele. Eu fico imaginando o Isaque pulando de alegria, fazendo uma viagem com o pai. 3 dias, que legal. E eu fico imaginando as emoções do Abraão. E diz a Bíblia que no 3º dia, eles avistam um monte. Aliás, Abraão avistou um monte que Deus havia indicado. E Abraão disse para os 2 rapazes, 2 servos: fique aqui, fique aqui, fique aqui com o animal. Eu e o menino iremos lá. Tendo nós adorado, voltaremos. E Hebreus 11 explica isso dizendo que Abraão acreditava que Deus era poderoso para quê? Para poupar o menino? Não. Deus era poderoso para quê? Para ressuscitar o menino. Sabe o que significa isso? Na mente de Abraão, de fato, ele iria sacrificar o seu filho. Pense comigo nessa cena de novo. Abraão pega a lenha do animal, bota nas costas do Isaque, pega o fogo, pega a faca, o cutelo, começa a caminhar para o monte, só os 2, juntos. Quando lá pelas tantas, o Isaque pergunta para o pai assim: papai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, a lenha está nas costas dele mesmo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu imagino um nó na garganta do Abraão, mas a fé acendendo em sua alma, dizendo: Deus proverá para si meu filho, o cordeiro. Eu não sei se vocês acham, mas o que vocês pensam comigo? Um homem de 114 anos e um menino de 16, 14, 15 anos. Quem deveria ter mais força? Talvez o menino, não? Porque Abraão não pegou o feixe de lenha nas costas. Quem pegou o feixe de lenha nas costas foi o menino, o rapaz. A Bíblia não relata isso. Mas sabe qual a visão que eu tenho desse texto? Que é o texto mais eloquente sobre a cruz, sacrifício de Cristo. É que nesse momento, Abraão deve ter contado para Isaque: meu filho, contou a história para ele. Porque não faz sentido você entender que Abraão pegou o rapaz, amarrou o rapaz. Pensa comigo um menino que carrega um feixe de lenha, se vai deixar o pai dele amarrá-lo em cima de um monte de pedra, um fecho de lenha, ele ia sair correndo, ia denunciar o pai na próxima delegacia. Para
para entender a figura, e eu penso que nesse momento, porque o pai e o filho, Jesus, o pai entregou o seu filho por amor, e o filho voluntariamente foi para a cruz. O filho se entrega, e quando Abraão estende a mão, o anjo do Senhor bradou. O anjo do Senhor é uma teofania, não é um anjo, é o anjo. Bradou do céu: Abraão, não faças nenhum mal ao menino. Agora eu sei que tu me temes. Ele olhou um cabrito, um cordeiro, sacrificou, e aí Deus refaz com ele a promessa. Jurou por si mesmo que o abençoaria, que o multiplicaria. Deus, não tendo ninguém superior a Ele mesmo para jurar, jurou por si mesmo. O que a Bíblia destaca aqui, que você deve olhar para os heróis da fé, você deve olhar para quem caminhou na esperança, olha para Abraão. Você quer esperar? Olha para Abraão. Então eu queria que você fosse comigo para Romanos 4, porque lá Paulo interpreta melhor o que é essa esperança do Abraão. Vá lá comigo, por favor, para Romanos 4. Aqui tem uma expressão belíssima. Veja comigo a partir do verso 17, como está escrito. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, verso 18, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então, o que o autor aos Hebreus está nos ensinando, voltando para Hebreus 6? Ele está nos ensinando a termos esperança nas promessas de Deus. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pois bem, queridos irmãos, o que ele está querendo dizer é que a esperança de fé não é nenhuma fantasia. A esperança de fé está ancorada na promessa de Deus, é no juramento de Deus. Agora, vamos para o versículo, por favor, olhe comigo, versículo 17, 6,17, Hebreus. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são essas duas coisas imutáveis aí? Quais são essas duas coisas imutáveis? Para nos dar garantia da salvação. Quais são? As duas coisas imutáveis que ele está dizendo aqui, primeiro, é a promessa de Deus. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Segunda coisa imutável, que não pode mudar. Primeiro é a promessa, segunda é o juramento. É o juramento. Deus não só deu a promessa, Deus selou essa promessa com um juramento. Deus pega a própria cultura do povo, uma linguagem que o povo entendia. Quando alguém ia fazer um contrato, firmar um negócio, firmar um acordo, um compromisso, um pacto, se fazia juramento. Ao fazer juramento, a mão está dada, o fio do bigode está presente, compromisso está selado, não volta atrás.
Então Deus deu a promessa, e a promessa já é imutável, mas Deus quer fortalecer ainda mais, dar mais garantia. Em outras palavras, Deus é o avalista da sua própria promessa. Deus está botando a sua assinatura no contrato, fazendo um juramento, dizendo: o que eu prometi é imutável, não muda. A segurança da sua salvação é inabalável. Então, eu quero terminar olhando com vocês o verso 18b até o 20, porque aqui há 3 ilustrações eloquentes para nos falar da nossa segurança da salvação em Cristo Jesus. Primeiro, olha o versículo 18, a parte B. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Já corremos para o refúgio. Essa palavra diz alguma coisa para você que lê a Bíblia há muitos anos? Lembra das cidades refúgios? Quando alguém cometia um crime de sangue, não dolosamente, e os vingadores de sangue corriam atrás dessa pessoa para matá-la, para se vingar, essa pessoa que tinha cometido o crime de sangue, não dolosamente, não intencionalmente, fazia o quê? Corria para a cidade de refúgio. Ao chegar na cidade de refúgio, o vingador de sangue não podia entrar. Mas essa cidade de refúgio, irmãos, apenas era um exemplo, um tipo de quem é Cristo para você e para mim. O vingador de sangue, o assassino, está atrás de nós, no nosso encalço, querendo nos destruir, querendo nos matar. Mas no momento em que você correu para Cristo, Ele é a sua cidade de refúgio. Quando você está em Cristo, o diabo não pode mais atingir você. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Você está em Cristo, e Cristo é a sua cidade de refúgio. Segunda figura, versículo 19, a parte A. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O que é uma âncora? É uma linguagem náutica, né? Da navegação, certo? Então, é uma coisa de ferro, pesada, que se lança. Por ser pesada, ela vai até o fundo do mar. E via de regra, ela se engasta lá, se prende lá às rochas, mantendo o navio o quê? Seguro e firme. Agora notem vocês, na navegação, a âncora é lançada para baixo. Na nossa salvação, a âncora é lançada para cima. Você tem uma âncora segura e firme, firmada lá em cima. A promessa de Deus, o juramento de Deus, que você que está em Cristo, está seguro, está firme. Sua salvação está o quê? Garantida. Terceira figura e última, o precursor divino. Olha comigo aí o versículo 19b e o 20. Segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa palavra precursor, irmãos, no grego, a palavra prodomos, significa o batedor, a guarda avançada de um exército. Você já viu quando tem uma autoridade entrando numa cidade ou indo, passando por uma determinada rua ou bairro, que vão os carros batedores na frente? Essa palavra aqui. Jesus é a nossa guarda de elite, é o batedor que vai na frente desse exército que o segue.
Ele vai abrindo o caminho. Ele vai abrindo o caminho. E vai penetrando além do véu. E nós somos os seus seguidores. Ele nos dá direção, Ele nos dá proteção, Ele nos dá garantia. E o texto está dizendo que Ele penetra além do véu, como o nosso sumo sacerdote para sempre, da ordem de quem? Melquisedeque. O sacerdócio levítico fechou, encerrou, cumpriu seu ciclo, porque apontava para Cristo, o sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, sua salvação está segura, porque Jesus está lá em cima, como seu intercessor, como seu advogado, como seu sumo sacerdote. Oh, irmãos, que bênção é desfrutar desta segurança da salvação. Você e eu estamos nos braços daquele que governa o universo, que está sentado no trono, que intercede por nós, que voltará para nos buscar. A Ele toda a glória, honra e louvor. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.